Graça e paz, seja muito bem-vindo ao Boletim da Fé, o Boletim da Fé especial, é o Boletim da Fé série Rema. E muitos já passaram por aqui falando sobre uma matéria do Rema e mais uma vez a gente vai estar contemplando uma dessas matérias. Eu tenho o prazer e a honra de ensinar escatologia no Rema e a gente vai trocar um pouco de ideias sobre esse assunto. Obviamente, de 20 minutos dá para a gente sequer explicar direito o que é a matéria, mas a gente consegue imaginar. E ainda mais vivendo esses tempos, essas estações que são bem esquisitinhas, né? Com tanta coisa se levantando aí. Tem muita gente achando que tudo isso aí é um sinal da volta iminente de Jesus. Sim e não, se é a resposta para isso. Sim, porque tudo que acontece, meu irmão, é uma peça no tabuleiro profético que está sendo mexida. Tudo que acontece. Nada acontece por acaso. Tudo acontece com um sentido profético. Mas não porque se desgraça trouxesse Jesus, a gente já viveu mais desgraça nesses 2000 anos, que deveria ter manifesto de Jesus Cristo. A gente já viveu outras pandemias, a gente já viveu guerras mundiais, a gente já viveu perseguição de uma maneira absurda, até o povo judeu, o próprio povo que Deus levantou aqui na terra para ser o seu representante. Então a gente já teve milhares de motivos para achar que Jesus já deveria ter voltado, se fosse simplesmente por desgraça. Uma coisa que me chama muita atenção é você associar o plano divino que ele tem de salvação, que ele tem para a humanidade, com a desgraça que o mundo oferece. Essas duas coisas, elas não se misturam. Deus nunca vai usar a desgraça humana como um sinal da mão dele ou do agir dele nessa terra. Sempre ele vai nos conduzir a uma condição melhor do que éramos sem ele. Sempre ele vai nos trazer de volta à condição de perfeição que ele estabeleceu na criação. E nunca utilizar da situação de queda, ou da situação decaída, ou da situação de pecado para estabelecer o plano dele aqui na terra. Deus não tem nenhum interesse de se misturar com o pecado e com o mundo. E ele tem o seu plano já traçado e todo sinal que está relacionado às coisas divinas são celestiais, vem do alto, vem do Pai das luzes, é bom, é agradável e é perfeito, meu irmão. Então não olha para o mundo como um sinal para você identificar alguma coisa sobre o tempo e a estação do que Jesus está para vir ou está fazendo, porque o mundo, ele não reflete Jesus Cristo. O mundo, como a Bíblia fala, jaz no maligno. E se uma vez que ele jaz no maligno, o sistema desse mundo é corrompido e ele vai gerar coisas corrompidas. São coisas que vão ser ruins. Mas por que estamos nesse mundo? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não deixamos a coisa se acabar de vez, porque somos o sal da terra, e também apontamos a salvação em Cristo Jesus em nossas próprias vidas, como uma mão estendida para as pessoas que estão nesse sistema do mundo sejam salvas. Então, dentro desse contexto, o que está acontecendo aí não é, por si só, um sinal que Jesus Cristo está voltando, mas é mais um mover ou mais uma peça do tabuleiro profético que está sendo estabelecido pelo mundo no seu tempo e na sua estação. Então precisamos entender que existe sim outros sinais, existe sim outras coisas que nós podemos olhar para ver o que Deus está fazendo, ou os tempos e as estações de Deus aqui na terra. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 16, diz assim: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Na versão A Mensagem, ele fala desse jeito: algumas coisas que Paulo escreve são difíceis de entender. Pessoas irresponsáveis que não sabem o que dizem, distorcem seus ensinos o tempo todo. Eles fazem o mesmo com o restante das escrituras, mas o prejuízo será deles. O que é que a Bíblia está nos dizendo?
A Bíblia está dizendo que nem tudo que está escrito ali é de fácil compreensão. Tem certas coisas que a gente precisa entrar mais naquele conteúdo para você poder entender. Ser difícil compreensão não quer dizer que é impossível de entender. Uma coisa que é difícil de compreender simplesmente significa que você precisa dar mais atenção a ela do que o superficial. Eu gosto de pensar que nesses tempos a gente vive aquela superficialidade das informações. Você tem informação, meu irmão, rápida, que chega de maneira quase instantânea no seu celular, no WhatsApp. São informações chegando a todo momento. Agora, nenhuma delas é profunda, nenhuma delas traz o outro lado da história. São sempre informações superficiais que vendem uma ideia para você. Então, esse é o grande problema que Pedro destacava aqui, que estava acontecendo na igreja daquela época. Você pegar uma informação superficial, você agarrar aquilo ali como a verdade absoluta e você começar a agir em cima dela. Pessoas de má fé utilizam essas informações superficiais para tirar vantagem daqueles que não se aprofundam na palavra. O que isso tudo quer dizer? Não seja enganado, meu irmão. Não seja iludido. Busque na palavra aquilo que você precisa para se fundamentar nela e poder viver os seus dias aqui na terra. Se aprofunde no conhecimento da sua Bíblia. Ela está plenamente disponível para você. E você tem dentro de você o maior professor que já existiu aqui na terra para lhe explicar o que ela quer dizer. Você, a palavra e o Espírito Santo se tornam uma unidade imbatível aqui na terra. E você não vai ser enganado e você não vai ser iludido pelas coisas que as pessoas levantam e pelas coisas que as pessoas dizem aleatoriamente, que trazem não mais do que medo, pânico e temor, e não o temor correto, porque não é o temor de Deus que é gerado nessas coisas. Nos últimos dias disseram que ia se liberar um dos cavaleiros do Apocalipse, e deram até data nesses últimos dias, que ele ia poder ser liberto e ia estar causando guerra ou fome ou morte. Eu não sei, eu não procurei me aprofundar nisso daí, nessa mentira, nem procurei me aprofundar nessa informação, eu apenas escutei, rechacei logo na turma que tinha levantado esse assunto. Eu acho que por isso que eles não me falaram mais nada a respeito. Mas, meu irmão, profeticamente, ou dentro de um contexto bíblico, ou da cronologia bíblica, um cavaleiro do Apocalipse, ele não pode ser liberto antes que os dias ou o tempo da igreja se complete aqui na terra. Como eu já disse antes, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e as coisas estão preservadas por causa da nossa presença. E Satanás e o anticristo, embora que o espírito do anticristo já esteja associado com o sistema que está aí fora, o sistema do mundo é o espírito do anticristo que influencia o sistema do mundo, mas ele não pode se manifestar na sua completa grandeza por causa da igreja, por causa de nós. Enquanto não formos arrebatados, meu irmão, nada disso vai acontecer. Então, enquanto você estiver aqui na terra, nós manifestaremos Jesus Cristo e seremos o caminho de salvação de Deus para todos aqueles que quiserem. Isaías, no verso 46, no capítulo 46, no verso 9, diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, e sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Deus aqui não está dizendo para nós que Ele vai predizer todos os nossos caminhos. Ele está dizendo que a soberania dEle de cumprir a sua palavra é um dos motivos para a gente permanecer fiel a Ele e fiel àquilo que Ele falou.
Não tem outro Deus como Ele. E Deus, Ele parte de um princípio muito simples, meu irmão. O princípio de compartilhar o conhecimento para que os seus filhos entendam os tempos e as estações. Nós precisamos saber em que tempo e que estação nós estamos vivendo. Porque senão corre o risco de eu ir de sunga para o meio do inverno. E ali passar muito frio, levar só roupinha e camisetinha para o inverno que cai neve. E ali eu vou ter problemas. Se eu entender os tempos e as estações, eu vou estar preparado com aquilo que eu preciso, com a vestimenta certa para a estação correta. E Deus é aquele que compartilha essas coisas e a gente encontra conforto em Ele cumprir toda a sua palavra. A soberania divina, ela é estabelecida no cumprimento das suas profecias soberanas e nos traz conforto saber que Deus, Ele não volta atrás das suas promessas. Se Ele falou, vai acontecer. Olha só, o mesmo livro de Isaías, agora no capítulo 64, no verso 4, diz algo parecido. Diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele fala a mesma coisa, mas aqui ele fala sobre algo que os nossos sentidos não podem alcançar em Deus. Engraçado que Isaías é um profeta que não profetizou para o seu tempo e a sua estação, mas ele profetizava a respeito do tempo messiânico. Ele é um profeta messiânico. É um profeta que olhava para o além. Deus mostrava coisas que aconteceriam apenas quando Cristo Jesus viesse e estabelecesse a dispensação que nós vivemos, que é a dispensação da graça, com a habitação do Espírito Santo dentro. Mas aqui a gente já pode ter uma noção, embora que ele não seja explícito em falar. Ele está dizendo que esse Deus, que trabalha para aqueles que nele confiam, que a gente nunca conheceu Deus igual, ele não pode ser percebido na sua totalidade apenas com os sentidos naturais. Precisamos de algo mais. E esse algo mais nos é revelado justamente por aquele Paulo, que escreve coisas difíceis de entender, mas que se a gente prestar atenção e cair dentro e nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, a gente vai passar a conhecê-lo e compreendê-lo, a mensagem que ele trazia a respeito dessa dispensação maravilhosa, dessa dispensação da graça, dessa era da igreja. Ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, citando o texto de Isaías, ele diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, no verso 10, olha só que interessante, ele cita Isaías e ele diz, olha, nos nossos sentidos naturais, a gente não pode alcançar aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem para nós. Mas agora, nessa dispensação, a gente não vive mais pelo que a gente vê. A gente vive agora de uma maneira diferente. A gente foi reestabelecido no processo de inspiração divina. Não mais o Espírito somente sobre, embora ele venha sobre com as suas unções, mas agora com o Espírito dentro de nós, habitando em nós. E no verso 10, ele faz um mais. Esse mais, eu costumo dizer, é Salvador. Porque toda vez que a Bíblia nos coloca numa situação que se parasse no verso 9, a gente ainda continuar celebrando, obviamente, as coisas que Deus tinha separado para nós, mas sem acesso a elas, porque os nossos sentidos naturais não poderiam acessá-lo. Mas o 10 diz mais. Você não precisa ficar assim, você não precisa ficar vivendo a parte daquilo que Deus tem separado para você, vivendo apenas nos seus sentidos, sendo comandado apenas pelo que você vê e o que você toca, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Antes eu estava a par daquilo que Deus estava fazendo,
Antes eu não tinha acesso àquilo que Deus era e àquilo que Ele tinha separado para mim. Mas agora nessa dispensação, com o Espírito Santo habitando dentro de mim, Ele me revela todas as coisas. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. E não satisfeito, diz uma outra versão, em ficar pela superfície, o Espírito Santo ele mergulha nas profundezas de Deus e traz para nós as revelações daquilo que nós somos, daquilo que nós temos e daquilo que nós podemos nessa nova dispensação por causa de Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício, por causa do seu sangue derramado na cruz. Por isso, meu irmão, a gente não vive mais pelo que vê. Não ser guiado pelas coisas que estão acontecendo aí. Não procure informação no mundo, meu irmão, para saber o que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo que o mundo não vai repercutir ou reverberar. Deus está salvando, Deus está curando, Deus está levantando gente da cova, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom. A sua bondade e a sua misericórdia têm perseguido aqueles que ousam seguir aquilo que Ele fala, e Ele vai continuar agindo segundo o seu plano de salvação, separado para que nós possamos vivê-lo. O texto de Pedro, de 2 Pedro, que a gente leu antes, quando fala sobre as coisas difíceis que Paulo escrevia, as coisas difíceis que ele escrevia, citadas especificamente por Pedro aqui, é a respeito da longanimidade de Deus para a salvação. Muitas pessoas acham que Deus está lento demais para trazer Jesus Cristo de volta. E, meu irmão, não entenda isso como lentidão de Deus, mas entenda isso como o amor de Deus em manifestação. Deus não quer deixar ninguém para trás. Deus não apressa a volta de Jesus Cristo, embora que Ele venha estabelecer o seu reinado, o milênio, a perfeição de Deus aqui na terra. Mas Deus não apressa essa volta, porque ainda existe muita gente para ser salva. E nesse momento que eu estou falando para você, você está lembrando de pessoas. E eu queria que você entrasse comigo num processo. Vamos interceder por essas pessoas nesse momento. Essas pessoas que estão sendo lembradas no seu coração, Deus está trazendo pessoas para que você ore por elas, para que você pregue para elas, não apenas com palavras, meu irmão. Pregar com palavras é importante, pregar a palavra, ensinar a palavra, é isso que nós estamos fazendo aqui agora, mas a maneira primordial de você pregar para essas pessoas é com sua vida. É você manifestar o braço de amor de Deus para essas pessoas, é você ser a salvação de Deus para essas pessoas. Deus tem muita longanimidade e Ele vai esperar as coisas acontecerem da maneira que Ele disse que vai acontecer. E Jesus Cristo, Ele não tarda por voltar, mas Ele está voltando no momento, na data certa que Deus escolheu para acontecer. Agora, como é que eu vivo? Vamos orar daqui a pouco. Como é que eu vivo nesse tempo? Como é que eu vivo nessa estação? Engraçado, se você for ver todas as cartas dos apóstolos e todo o livro de Atos, eles viviam a sua vida como se Jesus Cristo fosse voltar amanhã. E talvez, assim, uma vez eu estava dando uma estudada num dos comentários bíblicos, de umas das bíblias que eu tenho lá em casa, não quero dizer, porque a Bíblia é muito boa, um comentário ou outro que eu discordo, não invalida o estudo que ela tem, mas um dos comentários que ela fazia, eu discordo desse comentário. Ela dizia exatamente que um dos maiores erros dos apóstolos era acharem que Jesus Cristo ia voltar no seu tempo de vida. E eu não acho que eles falavam aquilo como se fosse um erro de interpretação profética, mas porque eles viviam cada dia como se Jesus Cristo fosse voltar no próximo minuto. E essa atitude cristã é a atitude que Deus quer que nós vivamos aqui na terra. Viva cada dia, meu irmão, como se Jesus fosse voltar no próximo minuto, como se Jesus estivesse às portas, como se Ele aparecesse agora ali e eu dissesse: aqui estou, Senhor, leva o teu servo, fiz a tua obra, guardei a fé, corri a carreira. E foi assim que Paulo encerra o ministério dele.
guardei a fé, corri a minha carreira, porque eu vivi uma vida como se tu fosse voltar amanhã ou no próximo minuto, Jesus. Então, tenha esse estilo de vida, viva o cristianismo no breve reencontro que teremos com Ele. Vai ser breve e vai acontecer. Levanta no teu coração aquelas vidas, começa a pensar nelas, não sei se é algum parente próximo seu, um pai, um irmão, uma mãe, não sei se é um amigo, se é alguém que fez parte da sua vida e hoje não faz parte mais. Eu não sei qual é a situação dessa pessoa que Deus levantou no seu coração, mas existe razão porque Deus a levantou agora. E você vai em oração, não somente orar pela vida dela, mas também receber uma estratégia de intervenção na vida dessas pessoas. Às vezes a gente ora tanto para Deus intervir nas nossas vidas, mas Ele nos dá essa oportunidade de você ser o braço de amor de Deus na vida de pessoas. E Deus vai te dar uma estratégia nesse momento de oração, de como você ser uma extensão divina na vida dessa pessoa. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Nós te agradecemos porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Entendemos, Pai, que as coisas que estão no mundo, eles não têm relações contigo, então ela não pode ser de maneira nenhuma algo que a gente olhe para determinar os tempos e as estações que tu tens separado para nós. Mas nós queremos viver com a sabedoria que o Espírito Santo nos proporciona para entendermos esses tempos e essas estações e sabermos que muita coisa já aconteceu, mas existe muito mais para acontecer. A tua palavra fala, Senhor, que tu vem pegar uma igreja gloriosa, Pai, uma igreja atuante, agindo em obras maiores que até mesmo Jesus Cristo agiu aqui na terra. E nós cremos num avivamento nesses tempos enorme na tua igreja, Pai. Um avivamento não confinado a um lugar só, mas um avivamento mundial que vai trazer de volta a igreja ao foco das pessoas e a salvação vai se tornar cada vez mais disponível. Nesse momento, nós oramos por essas vidas, Senhor. Pelas essas vidas que cada um colocou agora como intenção de oração nesse momento. Nós liberamos um poder sobrenatural do teu Espírito. Nós intervimos agora em oração, intercedemos, nos colocamos na brecha por essas vidas, intercedemos por ela, cobrimos ela com o sangue de Jesus, cobrimos ela com nossa oração, cobrimos elas com nosso amor e nós declaramos que elas vão ser alcançadas pelo poder da tua palavra e pelo testemunho das vidas que foram influenciadas pela tua palavra e pelo teu Espírito. Eu oro por estratégia sobrenatural na vida de cada irmão meu, para que seja uma intervenção na vida dessas pessoas, uma intervenção real, manifestando o teu amor na vida delas e trazendo muitos testemunhos e glórias para o teu nome, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, não esquece de dar o teu like aí nesse vídeo, não esquece de compartilhar. Quando você compartilha, você não está promovendo a igreja, mas você está promovendo a palavra de Deus, porque é isso que nós trazemos para você. Nós amamos muito vocês e estamos disponíveis para o que você precisar sempre. Fica na paz. Tchau.